É mais um jogo para apoiar o ensino de japonês, porque no nosso grupo, na verdade eu comecei sozinha esse tema lá no meu grupo, quando eu estava no meu mestrado. E no meu mestrado eu desenvolvi um jogo, como eu falei, eu participei do Play 2012 com a parte de revisão desse meu primeiro trabalho. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e começaram a aparecer algumas outras pessoas, que são o Andrews e o Philip, atualmente, para trabalhar também com esse tema comigo. Eu sou aluno de doutorado da UFRN e eles são alunos de graduação, eles estão em processo de conclusão. Então a gente começou a desenvolver a ideia de uma suíte de jogos para apoiar o ensino da língua japonesa, que essa suíte de jogos seria validada em um curso real de japonês. Então esse está sendo nosso objetivo. Atualmente a gente já tem nosso primeiro jogo sendo testado em um curso real, e o próximo passo para todos esses jogos é que a gente tenha eles testados em cursos reais também para ver os resultados de aprendizado. Por enquanto, nesses trabalhos que a gente tem até agora, a gente tem os dados de motivação, de design, de interação, mas de aprendizado, como leva mais tempo, a gente ainda não tem. Caso alguém tenha ficado com essa dúvida, eu tinha esquecido de falar nos outros, mas é porque a gente quer testar mesmo em um ambiente real, como está sendo testado no nosso primeiro apoio, que ainda não tem também resultados mais concretos. Então, esse jogo, o Katakana Star Samurai, esse artigo está em inglês, por isso que eu coloquei o slide em inglês, então o slide vai estar em inglês, talvez mais pessoas entendam mais facilmente, não sei. Esse jogo ele é mais simples do que Katakanji e Sumo Sensei, porque ele vai ensinar o alfabeto Katakana, que é um dos alfabetos básicos da língua japonesa. O nosso primeiro jogo, que é Capture Ships Invaders, ele é para desktop e ensina Hiragana, que é o mais simples, mais básico alfabeto de todos, primeiro que o aluno japonês aprende. Esse é o segundo, então assim, mas também pode ser usado os dois em paralelo, porque geralmente são dois alfabetos ensinados paralelamente. Como eles são mais simples, não tem muitos símbolos, então você aprende primeiro eles. E estava faltando na nossa suíte de jogos, esse é mais recente, o que estava faltando na nossa suíte de jogos, depois de toda essa história, era um jogo para o ensino de katakana, e a gente resolveu incluir para ter a suíte completa, para poder apresentar para os cursos de japonês, caso eles queiram utilizar como uma forma de ajudar os seus alunos. Então, basicamente, todo esse estudo começou quando a gente se interessou pelo tema de Computer Assisted Language Learning, que foi desenvolvido em cima dele o Capture Ships Invaders, e o Mobile Assisted Language Learning, que foi algo que surgiu muito rapidamente com o aumento do uso de celulares e tablets, que há poucos anos não era tão forte e hoje em dia já é muito mais forte. Então, agora todas as nossas pesquisas a gente está tentando direcionar para essa nova tendência. Então, o Mobile Assisted Language Learning seriam ferramentas que apoiam o ensino através de dispositivos móveis. Não necessariamente só celulares, qualquer dispositivo móvel, mas como hoje em dia a realidade são celulares e tablets, a gente está focando nisso. E também não só necessariamente jogos. Todo tipo de aplicação que apoia o ensino de idiomas é classificado como Mobile Assisted Language Learning. E, juntamente a isso, tem aí um grande aumento de uso de jogos para realizar estudos dos mais diversos temas. Hoje em dia tem jogos para você aprender tudo. Inclusive tem até jogos que se chamam jogos sérios, que são como simuladores, e você aprende até a pilotar um avião através de um jogo. Então, todas as frentes de educação estão utilizando jogos hoje porque, como resultado, vem que é uma coisa que funciona, porque atrai a pessoa a utilizar e é de uma forma menos cansativa e que acaba absorvendo melhor os ensinamentos, e alguns que não são exatamente para ensinar, mas para reforçar,
o que você aprendeu, ajuda bastante, seja qual for o tema que você estiver estudando, a fixar esse conteúdo. Então a gente tem aí toda essa parte de Previous Research, foi o que eu já falei, do nosso trabalho como um todo, no grupo de pesquisa. E esse jogo é o que se propõe a ensinar o alfabeto katakana. Os outros alfabetos eles não são ensinados, apesar de que é possível treinar também, de certa forma, o hiragana com katakana Shita Samurai, que eu vou explicar mais à frente como é que funciona. Aqui, nos jogos relacionados, eu quis colocar as fotos de jogos. Esses foram os mais relevantes que a gente encontrou. A gente utilizou como critérios o número de downloads e de comentários positivos, negativos, todos os tipos de comentários. E eu quis mostrar aqui as fotos para vocês verem como é pouco cuidado com a apresentação dos jogos que existem hoje. São muito simples, nem sempre os elementos são bem trabalhados e a maioria os que são bem trabalhados geralmente são infantis, jogos para japoneses, crianças aprenderem, não para pessoas de outros países. Esses jogos são, essa parte que está nessa parte verde são os para Android, aqueles roxos são de Windows Phone e esses de baixo são de web. Que, na verdade, os de web eles são mais complicados ainda porque eles nem parecem jogos. Eles parecem mais como exercícios, quizzes, e a gente colocou como relacionado porque foi o mais próximo de jogo que a gente encontrou na web. No caso do Katakana Shita Samurai, ele vai ensinar principalmente o katakana. O objetivo dele é ensinar o katakana, mas tem como você treinar o hiragana com ele, porque hiragana e katakana são alfabetos equivalentes. As mesmas leituras que você tem no hiragana, você vai ter no katakana. O que vai diferir são os símbolos e para que eles são usados. Hiragana é usado para tudo que seja a palavra japonesa e o katakana é para palavras estrangeiras. Então, eles são a mesma leitura, mas dependendo da palavra que você quer escrever, você vai utilizar um ou outro. Então, a gente colocou como opções de treino de katakana, em Katakana Shita Samurai, tanto o alfabeto, o nosso aqui, romano, que são as letras, como o hiragana correspondente àquele katakana. Então, o foco dele é katakana, mas tem como você treinar os dois com ele. Outro diferencial do nosso jogo é que ele tem um enredo. Os jogos geralmente não se preocupam com isso, então esse nosso jogo a gente se preocupou em criar uma historinha e relacionar com algum elemento também da cultura japonesa. Nós relacionamos, no caso, a um samurai. Basicamente, a história está mais detalhada no artigo, mas resumindo, é a história de uma estrela que possui uma energia infinita, que pode, uma energia infinita para o bem, que pode manter todas as coisas funcionando, e tem naves do mal que tentam roubar essa energia. Quando ela é usada para o mal, ela não vai resistir, ela não é infinita. E o samurai é responsável por proteger essa estrela das naves que tentam roubar a sua energia. E as naves são justamente os katakanas, são os inimigos que temos que derrotar, que seria uma metáfora para o conteúdo que a gente tem que aprender. Outro diferencial, como eu mostrei nas fotos lá, daqui a pouco vou mostrar um print screen da versão atual do Shita Samurai, é que a gente tem mais um cuidado em fazer o design do jogo atrativo. E esse não é tão imerso na cultura japonesa, apenas mais na parte de enredo, mas ele é mais agradável, tem mais elementos de animação e todos os elementos se combinam. Nós temos um design no nosso grupo, então tem toda essa preocupação de ter alguém que realmente faça esse trabalho especializado. E como eu falei, a gente tem as opções para treinar com o nosso alfabeto romano e também com o hiragana. E outro diferencial importante do nosso jogo é que ele tem níveis bem definidos.
os jogos que a gente encontra, geralmente, eles vão jogando katakanas aleatórios para você estudar ou para você ler, alguma coisa assim. E no nosso a gente fez 25 níveis que são divididos de acordo com o estudo tradicional do katakana. Então ele segue o mesmo passo do estudo tradicional de katakana, que seria a ordem alfabética japonesa. Essas são algumas fotos do nosso jogo. Essa versão também está sendo melhorada. A gente não tem ele disponível ainda como versão estável na Google Play, mas tem o APK disponível no nosso Bitbucket, que eu vou deixar o link no final. E também é código aberto, então qualquer pessoa pode mexer. Aqui a gente tem a tela inicial, onde é uma estrela sendo perseguida por uma nave, tem uma animaçãozinha. A tela AB é a tela de escolha de dificuldade e de modo. No caso, os com símbolos são para hiragana e o da letra é para escolher o nosso alfabeto. Essa é a tela de escolha de fases e aquela uma amostra de uma tela do jogo mesmo. Alguns elementos que a gente tomou cuidado em colocar para que sejam bem harmoniosos são ali quantos inimigos você precisa derrotar, no B sua pontuação, no C uma nave inimiga, no D qual o seu nível, no caso a fase que você está jogando. Esses são os botões correspondentes nos quais você vai escolher qual é a resposta certa para aquela nave. No F a gente tem a estrelinha, que tem que ser protegida. O que vai acontecer no jogo, esse jogo não temos vídeo ainda, mas é basicamente assim, as naves elas vão cair em direção à estrela para destruir. E o objetivo da pessoa é selecionar aqui nesses botões O, I, E, A, qual seria o correspondente à nave que está vindo. E aí você seleciona o botão e clica na nave para poder impedir que ela chegue na estrela. Essa é uma foto, várias fotos de como ele se comporta em vários diferentes tamanhos de tela. A gente teve uma preocupação muito forte com o design, porque na nossa primeira experiência de jogo, como a gente deixou o design para ser uma coisa posterior, teve uma série de problemas e atrasou muito o nosso projeto. Então nesse a gente quis ver se o design ia funcionar direitinho e aí começamos a desenvolver um protótipo de design e então depois desenvolvemos um protótipo de jogo. Então esse aqui já é o jogo mesmo funcionando em 3.5 polegadas, 5, 6 e 7. 3.5 a gente constatou que não funcionou, mas a partir de 5 ele funciona bem, não como os outros dois que só funcionam em tablet. Também fizemos testes preliminares, só que esse teste ele foi um pouco mais... teve um pouco mais de facilidade de ser realizado, com mais rigor, porque o público alvo é mais simples de encontrar. Lá em Natal, onde a gente vive, não tem muitos estudantes japoneses, então é difícil você encontrar pessoas de nível intermediário e avançado e professores para testar as ferramentas. Como essa é uma ferramenta voltada para o público de nível básico, então foi mais fácil, porque a gente podia pegar inclusive pessoas que tinham interesse em aprender, mas que não tinham conhecimento. Então esse teste ele foi um pouco melhor do que os outros dois, assim, na questão de ter mais pessoas disponíveis e da gente poder realizar com um pouco mais de rigor e com um pouco mais de informação, né? Já que tem mais usuários. O teste preliminar, que foi o que a gente fez antes quando o artigo foi submetido, depois a gente já conseguiu realizar mais algumas outras avaliações. Então ele foi feito com 8 usuários, o primeiro, com uma variação de idade de 9 a 26 anos. E a gente conseguiu pessoas que não tinham conhecimento de japonês, pessoas que eram iniciantes, conseguiam distinguir os dois alfabetos, pessoas intermediárias que conheciam todos os símbolos já do alfabeto katakana e pessoas avançadas
que seriam as consideradas fluentes em hiragana e katakana. No caso desse teste, ele não envolve nada de kanji, porque esse jogo ele não envolve nada de kanji. Os ambientes de teste, diferente dos outros dois, eles foram... não foi em laboratório, eles foram em ambientes reais de uso. A gente conseguiu fazer em sala de estudo de universidade, conseguiu fazer em casa de pessoas, conseguimos fazer na rua, ou seja, ambientes normais nos quais as pessoas provavelmente usariam o jogo realmente. Os mais diversos cenários que a gente conseguiu pensar e avaliar, a gente tentou utilizar. Nesse teste, a gente pedia para eles jogarem o máximo que eles pudessem, até 1 hora. Não era obrigado jogar até 1 hora, mas impressionantemente os jogadores não quiseram desistir durante o teste, então foi muito bom isso, que a gente conseguiu avaliar várias coisas. Eles podiam escolher, a gente dava a opção de 2 tamanhos de tela, de dispositivo, para eles jogarem o que eles achassem que se adequava mais, ou se eles quisessem jogar com os 2 também podia, para testar, para ver qual que melhor se adequava a ele. E depois do momento de jogo, a gente fez uma entrevista que também foi gravada em áudio e que foi avaliada depois pela nossa equipe. Foram 10 questões, que eu vou passar rápido aqui, não vou nem falar porque já estou quase sem tempo, mas estão todas descritas no artigo. São basicamente perguntas sobre a jogabilidade, sobre se a pessoa se agradou de jogar, se teve alguma dificuldade, essas perguntas básicas de avaliação. Os resultados dos testes com usuários, teve vários resultados interessantes. Aqui tem algumas fotos dos momentos de avaliação, de usuários felizes porque passaram de fase, frustrados porque não passaram de fase, de usuários jogando em ambientes na rua, na sala de estudo, em sala da casa, no quarto. Foram 3 sessões de experimento, nesse experimento. Uma a gente conseguiu 2 usuários avançados que já tinham níveis de kanji, para ver o que eles achavam da ferramenta. Na outra a gente conseguiu um usuário intermediário de katakana e hiragana e outros que não tinham conhecimento. E na terceira sessão foi um iniciante e mais 2 pessoas sem conhecimento. Vou citar alguns descobertas interessantes que a gente fez durante essa avaliação, que basicamente foi, a partir dos usuários menos experientes, a gente pôde ver que eles achavam que o jogo era interessante. Alguns acharam um pouco difícil porque por causa da rapidez. Inclusive essa foi uma das coisas que a gente já melhorou no jogo, a questão da diferença entre os níveis de dificuldade e rapidez das naves, porque para alguns usuários muito iniciantes estava muito rápido, então a gente já conseguiu acertar essa questão. Mas gostaram, acharam que é uma forma dinâmica, porque ajuda a memorizar os símbolos. Alguns deles até conseguiram memorizar símbolos e dizer que tinham aprendido pelo menos um símbolo, aqueles que não sabiam nada. Alguns tiveram mais dificuldades, principalmente os sem conhecimento, quando foram avançando de níveis, porque cada nível que você avança, tanto aparece os caracteres daquele nível como todos que você já aprendeu. Então você vai acumulando conhecimento através dos níveis, e isso para usuários iniciantes ou que não estudam japonês fora, só estavam usando a ferramenta, fica um pouco difícil. Por isso que também ela é vista como uma ferramenta de apoio. Sobre usuários avançados, teve algumas questões interessantes também que eles conseguiram mostrar. Um deles comentou que tinha lembrado alguns símbolos que ele já havia esquecido, porque como o katakana ele é um alfabeto muito pouco utilizado, que é só para palavras estrangeiras, então é normal que um estudante que não use isso no dia a dia, ele esqueça, mesmo que ele tenha nível avançado, até mesmo com kanji. Esse usuário que comentou isso, ele tinha um nível já intermediário de kanji,
E ele falou que o jogo serviu para ele também nessa questão. E também no nosso curso, que a gente está aplicando o jogo de Hiragana, os alunos dizem que sentem falta de algo para ajudar no katakana, porque é o mais difícil, né, que é pouco utilizado, e eles esquecem. Ah, estou sem tempo. Então, vou pular. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. E aqui é o link para baixar. Tem tudo lá, tem APK, tem código, tem tudo. E também é aberto, podem contribuir ou podem pegar para vocês e transformar em outra coisa. E é isso. Alguma questão? Alguma pergunta? Mais uma vez, parabéns. Minha principal dúvida é... Estou aqui. Mais embaixo. Minha principal dúvida é com respeito a como vocês tomaram os dados. Você fala que gravaram as crianças. Bom, eu acho que faz sentido gravar crianças, que não se pode ter uma entrevista e fazer um questionário para que eles encham as questões num papelzinho, mas com as pessoas de 26 anos, demais, por que fizeram a gravação? Sim, porque geralmente nos experimentos do nosso grupo, a gente pode constatar que quando a gente dá um formulário, nem sempre a pessoa gosta de escrever, ou ela não sabe se expressar bem só com o questionário. Então o que a gente faz? A gente dá o questionário e, além disso, a gente aplica uma entrevista, que é para dar a oportunidade da pessoa querer explicar alguma coisa que ela colocou no questionário, ou se ela não quiser explicar escrevendo, ela pode explicar falando. Então é por isso que a gente faz as duas partes, tanto o questionário como a entrevista, e gravada para que a gente possa analisar depois e não esquecer de nada. Entendi. E uma dúvida mais. Tentaram provar com pessoas maiores de 26 anos? Não, porque não encontramos ninguém com o perfil de estudante básico ou sem conhecimento. Nem avançado. O máximo que a gente conseguiu foi até 26 mesmo. Entendi. Obrigado. Mais alguma questão? Bueno, el jueguito nos ayuda mucho a aprender el katakana, pero me gustaría saber si haya habido alguna prueba, alguna forma de comprobar qué tanto ha mejorado el aprendizaje de aquellas personas que han utilizado el juego, ¿no? O sea, qué tanto han aprendido más en comparación con otros que no han utilizado el juego. Sim, essa questão, como eu tinha tentado explicar rapidamente, a questão de avaliar aprendizado, ela demora mais, porque você tem que pegar um contexto de pessoas que tenham aprendido o katakana sem utilizar o jogo, e aí você pega nesse mesmo contexto e aplica o jogo, e depois dessa aplicação, isso provavelmente vai levar uma boa parte de um semestre em um curso real. Aí a gente tem como comparar os resultados de uma turma com a outra para poder ter o resultado. Esse estudo é o que a gente está fazendo agora com o nosso primeiro jogo. E para o próximo semestre, agora de 2015, que a gente quer aplicar esses outros 3. Porque estamos com uma parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte lá. Temos um curso de japonês e o professor aceitou implementar o nosso primeiro jogo, que é para Hiragana. Então a gente está aplicando esse e, dependendo do resultado, no próximo semestre já estaremos aplicando os outros 3 e aí sim teremos resultado de aprendizado, porque realmente não tem como tirar resultado de aprendizado só de uma avaliação pontual, tem que ser uma avaliação ao longo do tempo. Mais alguma pergunta? Sí,
para finalizar, hay una parte donde mencionas la humanización, que también es muy útil. ¿Eso de qué manera están pensando incluirlo en esto de los juegos, ¿no? Para el aprendizaje del japonés? La humanización, Sumaji. Hay una parte en uno de tus slides que mencionas lo que es la humanización, es decir, lo que te ayuda a la pronunciación del japonés, ¿no? Si así tienen planificado incluirlo en el juego más adelante o ya lo están trabajando. Ah, sim, é que estava aqui, mas como eu fiquei sem tempo, aí eu não pude falar, mas alguns dos usuários, eles sugeriram que, como eles estão aprendendo o básico, eles não sabem as pronúncias, então sugeriram que tivesse, quando você clicasse, tivesse o áudio correspondente àquela pergunta. Aí essa é uma das coisas que a gente está trabalhando também agora, juntamente com as outras melhorias, para sair na versão oficial. Por isso que a gente não publicou esse jogo ainda, porque como ele é mais novo, ele tem mais melhorias a serem feitas, e como teve mais usuários, teve mais coisa para a gente trabalhar. Então, quando ele sair, provavelmente ele já vai ter essa feature. Vamos finalizar.